Sejam bem-vindos à nossa aula número 9 sobre testemunhas e provas digitais. Nesta aula vamos aprender como utilizar as provas orais e tecnológicas no juizado especial. Vamos apresentar também qual é a importância das testemunhas e das provas digitais e quando essas provas se tornam decisivas em um julgamento. Basicamente, o que são testemunhas no processo judicial? As testemunhas são aquelas pessoas que presenciam os fatos. Não são parentes, não são pessoas que ouviram dizer ou pessoas que tomaram conhecimento da situação ou que é uma situação que toda a cidade sabe, mas ninguém viu. Testemunha é aquela pessoa que presencialmente analisou os fatos, presenciou o ocorrido. A finalidade delas é uma finalidade comprobatória, ou seja, ela pode facilmente substituir um documento. Se você não tem documentos que provam, você não tem um boletim de ocorrência no caso de um acidente de trânsito, se você não tem um boletim de ocorrência, você negligenciou, acabou não fazendo porque a pessoa que envolvida no acidente, você foi complacente com ela, se solidarizou ou ela estava sem uma habilitação e falou, não, eu vou pagar tudo, e depois ela começou a te enrolar e você deixou de fazer o boletim de ocorrência, a testemunha pode declarar em juízo que viu e estava presente no dia dos fatos. O problema da testemunha é que ela tem uma memória um pouco mais limitada. Quando eu digo limitada, por exemplo, ela não vai saber o dia exato que aconteceu, ela não vai se lembrar do horário que deu o acidente, ela pode falar que foi de manhã ou foi na parte da tarde, se estava escuro, se a pista estava molhada, se esse dia chovia. É muito volátil a memória humana para resgatar alguma coisa que ela precisa declarar, por exemplo, após 6 meses, 1 ano, ela pode acabar sendo induzida a responder algo que não corresponde à realidade. Então, se você tem uma testemunha presencial e fez registros fotográficos do local, você consegue sanar um monte de dúvidas no processo. A diferença entre a testemunha e a parte no processo é que a testemunha ela tem que ser descompromissada. A testemunha ela não vai no processo para te ajudar ou para ajudar a outra parte. A testemunha ela comparece em um processo para dizer o que ela sabe, o que ela viu, não o que ela ouviu ou para ajudar alguém. Tanto é que para evitar esse tipo de situação, os parentes são impedidos. Ou seja, eles não podem ser arrolados como testemunha em um processo. Bom, quem pode ser testemunha no juizado? Pessoas que presenciaram os fatos, por óbvio, se elas viram, elas testemunharam. Pessoas que têm conhecimento direto do ocorrido, que são as pessoas que conhecem o fato e a situação envolvida pelas partes. Ela pode não ter, por exemplo, presenciado o fato, mas chegado posteriormente ao local. Então ela tem conhecimento direto, por exemplo, para testemunhar que um acidente ocorreu naquele dia específico. Ela pode não ter o conhecimento para poder falar para o juiz quem causou o acidente. Ela também não vai lá para dar a sua opinião processual. Olha, eu acho que o carro A está certo e o carro B não. Ela vai lá para falar o que ela viu, o que ela presenciou. Então, se ela tem conhecimento direto do ocorrido, ela pode testemunhar para o juiz. Isso cabe a você verificar na hora da instrução, da audiência de instrução, previamente, claro, qual é a pertinência de você levar essa testemunha. Afinal, você pode levar 3 testemunhas, elas têm que ser 3 testemunhas que se complementam. Levar 3 testemunhas que não viram o acidente, como foi a dinâmica do acidente, mas que presenciaram os danos, que os carros estavam ali parados, que tudo indicava que era um acidente, não é bom para o seu processo. Porque se as 3 vão dizer a mesma coisa, você perdeu 2 outras oportunidades de trazer complementações. Pessoas com pontos de vista diferentes, de repente um lojista, ou se foi próximo a um posto de gasolina, algum frentista que estava trabalhando no momento. Então seja sempre criterioso nessa sua produção da prova de levar testemunhas que tenham conhecimento ou que presenciaram os fatos. As pessoas elas podem confirmar, as testemunhas, informações relevantes. Por exemplo, se uma pessoa está negando que não estava na cidade naquele dia e você tem uma testemunha que fala, não, neste dia, por exemplo, dia 12, ocorreu um acidente. Sim, era essa pessoa que estava presente. Eu não sei quem é o culpado, mas eu sei que os 2 carros tinham batido e os 2 estavam danificados e eram coerentes com uma dinâmica de acidente de trânsito. Essa testemunha é pertinente para o seu processo quando a parte está negando que nem sequer estava no dia dos fatos. Afinal, se chegou numa situação dessa, porque você não tinha boletim de ocorrência, não tinha outros documentos. Quando a gente fala agora nessa questão de testemunhas, é para suprir essa ausência documental, porque a testemunha ela não é
o seu objeto de prova principal. Ela é secundário, ela fica em segundo plano. Você usa ela para complementar as questões documentais que você já tem. Quem não deve ser testemunha? Pessoas que não presenciaram os fatos. As pessoas que não presenciaram o fato não tem nada a contribuir num processo. Se você arrola uma testemunha nesse perfil, você deixa, como você falou, você tem 3 cartuchos para queimar com testemunhas. Às vezes um só é necessário. As pessoas que não presenciaram os fatos, elas podem somente tumultuar o processo. Elas não são relevantes para o juiz decidir. Inclusive o juiz não pode nem referenciar na sua decisão final o disse-me-disse, que são uma pessoa que não viu o fato. Então se torna irrelevante, ela não deve comparecer no seu processo. Se a outra parte levar uma testemunha que não presenciou os fatos, fique feliz, porque ela cometeu uma imprudência. E aí não ajuda nada na defesa, na questão defensiva. Bom, pessoas com interesse direto no resultado do processo. Não vai me levar, por exemplo, o mecânico que você prometeu pagar o conserto só depois do processo. Ele tem interesse direto no resultado do processo, afinal ele só vai receber se você ganhar o processo. Pessoas que têm um interesse direto também no processo, por exemplo, suponha que você é aluno de um curso técnico e você foi o único que teve coragem de entrar com o processo porque entendia que havia falha na prestação de serviço. Levar um outro aluno da sua turma, é evidente que ele tem o mesmo interesse direto, porque se você ganhar, é óbvio também que ele vai contar também só a versão dos fatos para te ajudar e não o que efetivamente ocorreu, ele vai entrar com o processo posteriormente se você ganhar. Então ele tem interesse direto no resultado do processo, não é uma pessoa interessante a levar. Até porque existe um momento chamado contradita no processo, em que a outra parte pode alegar e falar assim, olha, excelência, o João, ele tem interesse direto no processo porque ele também era aluno, porque esse processo, se for positivo, ele vai poder também litigar contra a empresa. E não é uma pessoa que litigou contra a gente, tá tudo bem, tá tudo certo, até agora, se ele não reclamou, está tudo bem. Então ele tem interesse direto no processo. Também pessoas que já ajuizaram ação contra outra empresa, eles também têm processo. Esse tipo de depoimento cruzado, essas pessoas têm interesse direto no resultado do processo porque eles também têm um processo contra a mesma empresa. Então cabe à parte fazer a contradita nesse caso e não é pertinente que você use essa pessoa, essa testemunha, sempre útil que você mesmo faça suas provas, como por exemplo protocolos de requerimento, solicitação de esclarecimento, pedido, utilizando esse curso técnico, pedido de quando as aulas serão repostas, por que há muitas faltas dos professores, por que a matéria não está condizente com a propaganda que foi veiculada. Seriam basicamente isso, você produzir as suas provas e não depender de uma pessoa que é o seu colega para falar uma coisa que você já conseguiria fazer. Então você precisa amadurecer o seu processo para evitar esse tipo de testemunha, para você ter documentos suficientes para poder apresentar ao juiz. E pessoas que ouviram relatos de terceiros. Esse é o verdadeiro disse-me-disse. O meu vizinho me disse que a pessoa tem um problema com o autor, então não é uma coisa relevante ao processo, não é uma testemunha que sabe efetivamente os fatos. Alguém contou para ele. E nessa vida é como se fosse um telefone sem fio, aquela brincadeira antiga que começa com uma mensagem numa ponta e quando termina a roda é uma mensagem completamente diferente. Então há essas distorções. Então a justiça, ela prevê que apenas as testemunhas presenciais é que tem um valor, que são essa testemunha que presenciaram, elas são as testemunhas compromissadas. Elas prestam compromisso em dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Então, essas são as testemunhas que você deve levar ao seu processo. Evite usar esses 3 exemplos que nós temos aqui, porque não vai ser relevante para o seu processo. Se o seu processo não está bom, você não tem documentos, faça a sua triagem correta e aguarde o momento oportuno para entrar com o processo. Evite a ansiedade, evite agir por impulso, evite agir com o fígado, porque o teu processo precisa ser uma coisa racional e técnica, e bem embasada com documentos, com provas. E não apenas no sabor do calor, conforme você está ali eufórico, muito indignado com a situação e já abrir um processo. Procure sempre trabalhar o seu caso, amadurecer o seu caso. Tem tempo para você reclamar. No mês seguinte você não vai deixar de ter direito. E em um mês você consegue fazer muita produção de prova, conseguir agir racionalmente, estruturar melhor o seu processo para o juiz dar uma decisão favorável, que afinal é isso que você busca no processo. Quais são os limites de testemunha no juizado especial? A quantidade normalmente permitida são
3 testemunhas para cada parte. Ou seja, numa audiência de instrução pode haver até 8 pessoas, que é o autor e o réu, e 3 testemunhas de cada um. Geralmente, quando o juiz toma o depoimento das partes, ele já tem uma similitude do que está acontecendo e ele começa com as testemunhas do autor. Sempre o réu vai falar por último no processo, porque é ele que se defende. Então, quando você leva a sua primeira testemunha e ela dá um bom depoimento que comprova tudo que você basicamente lastreou com documentos, né, fez toda aquela relação de prova documental com a testemunha, o juiz vai perguntar, doutor, né, no caso, quando é advogado, mas ele vai perguntar para a parte, as demais testemunhas são no mesmo sentido? Quando o juiz te pergunta isso, entenda que ele já entendeu que foi provado o seu ponto de vista, as suas argumentações. Você levar uma outra pessoa que vai falar em tese, que você espera que vá falar a mesma coisa, idêntica coisa, ela se torna até um risco no processo, porque a testemunha, ela não é inquirida somente por você, não é só você que faz perguntas para ela, o juiz também faz e a parte contrária também faz. Então, se você leva uma testemunha que foi muito bem sucedida no seu depoimento, que apresentou a versão dos fatos coerente, que demonstrou que estava no presente no local dos fatos, que tem conhecimento específico, que viu toda a saga que você tentou resolver ali no local e não conseguiu, ela é a testemunha ideal. Se você levar uma outra testemunha, vai ter nuances de verdade. O que são essas nuances? Falsas memórias, falsos inserts, né, e pegadinhas da outra parte para tentar contradizer o depoimento inicial, ou seja, o depoimento da primeira testemunha. Ela vai tentar confirmar alguma coisa de forma negativa em relação à primeira testemunha. Pronto, você já tem uma tempestade no processo. O que aconteceu e você às vezes nem percebeu? As testemunhas se contradisseram. Então é um risco, você tem que ficar muito atento se a sua primeira testemunha foi boa e o juiz lhe questionar se há necessidade de ouvir as outras duas para falar sobre a mesma coisa, dispense a testemunha. Você é obrigado a rolar 3 para não perder o ato, mas você não é obrigado a ouvir as 3. A testemunha é faculdade sua levar ao processo ou não. Então entenda essa pegadinha, entenda essa nuance que pode acontecer no seu processo. A estratégia na escolha, né, das testemunhas é sempre aquelas mais relevantes, né, por ordem. Aquela que tem mais a contribuir você ouve primeiro. As outras, se forem utilizar, é só se a primeira deslizar ou você lembrou que uma pergunta você não fez para parte não, né, para testemunha, e aí a testemunha acabou que não contribuiu para comprovar alguma situação, e nesse intervalo entre a entrada da primeira e segunda testemunha na audiência, você fala, excelência, eu só queria complementar uma informação que a primeira não falou. E aí você pode fazer só aquela pergunta pontual, você não precisa perguntar todo o caso novamente, você faz só aquela pergunta pontual e de repente contar que o juiz não vai querer apontar alguma contradição ou pedir alguma confirmação do depoimento anterior e também não vai pedir pela parte contrária, tentar, claro, a parte contrária ela não tá ali dormindo à toa, né? Ela tá ali quieta, só observando, fazendo suas anotações, ainda mais se ela estiver acompanhada do advogado. Ele vai tentar descredibilizar a testemunha e por mais que você arrisque fazer só uma pergunta, a parte contrária não tem limites para fazer pergunta. Ela quer esclarecer a situação, ela quer trazer a dúvida ao processo, ela quer trabalhar para o direito de seu cliente. Ele foi constituído, não foi para confirmar o fato da sua testemunha, mas para contradizer ela. Então fique muito atento nessa parte, na escolha estratégica da testemunha. Coloque sempre a testemunha mais importante para depor primeiro e peça todos os detalhes. Faltou alguma coisa, avalie a necessidade, se precisa que ela faça algum depoimento, e se for só para confirmar a existência de um documento, é desnecessário trazer uma testemunha no processo. Como preparar uma testemunha? Bom, o que você não pode fazer? Dizer para a testemunha o que ela vai falar no processo. A testemunha não está lá para ajudar ninguém. Você tem que explicar para ela qual que é o papel dela no processo. Ela não vai lá para falar que muitas vezes os clientes chegam para mim, eu acredito que diretamente quem vai no juizado também enfrenta essa dificuldade da pessoa falar, eu não quero me meter nisso, eu não tenho nada contra ninguém, eu não quero prejudicar a outra pessoa, eu não vou lá te ajudar, não quero ajudar ninguém. Mas não é esse o papel dela no processo. A testemunha ela vai para esclarecer o que
ela sabe. Se ela não sabe de nada, basta dizer ao juiz: eu não presenciei um empréstimo, eu não presenciei batida de trânsito, eu sei que a pessoa bateu o carro, mas eu não sei contra quem aconteceu, mas eu sei porque ela é meu vizinho, eu vi o carro parado na frente da casa dele, danificado, ele me disse que era um acidente de trânsito, mas eu não posso confirmar nem negar se isso aconteceu ou não aconteceu. A testemunha, ela vai realmente para falar o que ela sabe, para auxiliar a produção de uma prova, ela não vai para ajudar. Sempre fale para a testemunha, né, na orientação que se dá para a testemunha, é que ela fale a verdade, né? Independente se vai prejudicar ou não o cliente, a parte que está arrolando ela. E uma vez chamada a testemunha no processo, ela tem que ir. Se ela não for e o juiz perceber que ela está de descaso, má vontade, o juiz pode mandar buscar com a polícia militar. Isso na casa dela. Isso se chama condução sob vara. Ou seja, é um juiz que está solicitando o comparecimento dela para ser auxiliar da justiça. Então ninguém pode se negar a ser testemunha. Não existe esse negócio de falar: eu não quero me envolver. Apenas pegue os dados da testemunha, relacione no processo e peça a intimação dela no prazo adequado, porque senão você preclui esse direito e você não consegue essa produção de prova. Evite combinação de depoimentos. Isso não é bom, porque primeiramente, você não pode dizer o que a outra testemunha vai falar para a testemunha. Podem existir casos assim? Podem. Existem pessoas que agem indevidamente ou errado e sem ética na justiça? Existem. E é por isso que a verdade sempre tem que prevalecer. Ela sempre vai favorecer o processo de quem está trazendo a verdade. Então evite a combinação de depoimentos, porque o outro lado, sendo você autor ou réu, você sempre será o outro lado. E sempre você vai poder fazer as perguntas para contradizer o que foi combinado. E é muito fácil descaracterizar um depoimento que foi combinado, porque o primeiro indício é quando a pessoa senta na frente do juiz, né, seja videoconferência ou presencial, e ela começa a falar sem parar. Parece um texto decorado. Não é isso. Ali é um indício claro que a testemunha foi preparada para dar um depoimento claro daquele. Quando você começa a perguntar detalhes, ela não sabe. Aí você já começa a descredibilizar a testemunha. Então evite essa combinação de depoimentos. A testemunha deve dizer o que ela sabe. Se ela não sabe, infelizmente ela não vai te ajudar, mas também não vai ajudar a outra parte. Porque às vezes você fala com uma pessoa e o advogado da outra parte faz as perguntas certas sobre o ponto de vista da defesa e a testemunha descredibiliza todo o seu processo. Então é um risco. Quando você conversar com a testemunha, converse com ela sobre o que ela sabe, o que ela se lembra do processo, e não o que ela pode dizer para você. E aí você avalia se você vai arrolar ela ou não. Informe também para a testemunha sobre o funcionamento da audiência, né? Que momento ela vai entrar, se for videoconferência, que ela vai ter que aguardar no lobby de entrada, que às vezes a tela pode ficar por, às vezes, mais de 1 hora desligada ali, ninguém chamou ela e ela ficar em dúvida, para ela não desligar, para ela aguardar, porque se ela for ser dispensada, o juiz vai colocar ela na sala de audiência e vai falar: olha, o senhor foi dispensado, eu agradeço seu comparecimento, boa tarde, e o senhor pode desligar a sua conexão com a audiência. Então explique como é que funciona a audiência, faça as perguntas que a parte autora e a parte ré faria para ver o que efetivamente ela sabe do processo e avalie se ela vai ser útil ou não para o seu processo. E o que acontece durante o depoimento da testemunha? Quando ninguém faz a contradita da testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade. Ou seja, se ela mentir ou for provado que ela mentiu durante o depoimento dela, ela pode ir parar na delegacia. O juiz vai mandar um ofício para apuração desse falso testemunho e, infelizmente, a testemunha vai acabar sendo prejudicada. Então, sempre fale para ela que ela vai prestar um compromisso de dizer a verdade, que no momento em que ela senta, o juiz vai perguntar o seu nome, onde reside, se ela é amigo ou inimigo de alguma das partes e se ela tem algum interesse na causa. Ela, respondendo as perguntas do juiz, ele vai tomar o seu compromisso de dizer a verdade e vai pedir a confirmação da pessoa. Se ela entende que ela está ali para prestar um compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, ela vai confirmar e a partir dali será tomado o depoimento do juiz. Inicialmente o juiz, se ele já não tiver uma convicção do processo, ou às vezes é o modus operandi de algum juiz que gosta de sempre fazer a pergunta primeiro, sempre uma briga entre advogados e juízes, isso porque o juiz está ali como destinatário da prova e quem tem que fazer a prova são as partes, não o juiz. O juiz deve fazer alguma complementação caso ele não tenha entendido ou
caso ele tenha percebido que durante a pergunta do autor e a pergunta do réu, a testemunha pode ter tido alguma contradição. Então, nesse caso, quando o juiz faz as perguntas, ele pode fazer de início as perguntas, também não tem problema nenhum, e às vezes até esgota a sua pergunta, porque o juiz já fez todas as perguntas que você ia fazer. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Até porque, às vezes, quando o juiz vê que a parte autora não tem advogado, ele começa a fazer as perguntas e verifica se você tem mais alguma a fazer. Se não, você pode fazer as suas perguntas complementares. Evite fazer as mesmas perguntas, porque o juiz vai te cortar dizendo que a testemunha já respondeu sobre esse assunto e você às vezes pode perder o seu raciocínio. Então anote durante a audiência se as suas perguntas, e se elas já foram respondidas, faça uma marcação, faça somente aquelas que são complementares. Após as perguntas do juiz, são feitas as perguntas pelas partes, começando sempre por quem arrolou a testemunha. Se foi o autor, vai ser o autor que faz a pergunta primeiro, se foi o réu, vai ser o réu que vai fazer a pergunta primeiro. E depois inverte a ordem, porque todos no processo podem fazer perguntas para esclarecer os fatos para uma testemunha. Então, depois que o juiz toma alguns detalhes da parte, ou ele simplesmente abre a palavra, é feito pela parte que arrolou e depois pela parte contrária. E todo o registro, né, desse depoimento, ele fica vinculado no processo. Antigamente, quando eu digo antigamente, é coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a pessoa falava uma frase e era redigido a termo. Falava outra, respondia outra pergunta e colocava a síntese da resposta lá no termo de depoimento. Hoje não. Hoje é tudo eletrônico. Dificilmente você vai encontrar algum tribunal que não tenha esse procedimento eletrônico adotado. Então, tudo que a parte falar, tudo que o juiz também mencionar no processo, tudo que a testemunha disser, vai ficar registrado com um arquivo de vídeo no processo, que você vai poder ter acesso depois, o juiz pode ter acesso depois também para poder verificar, relembrar os fatos ou verificar um detalhe importante que a testemunha possa ter dito para poder fazer a sua sentença. Então explique sempre para a testemunha como que acontece o depoimento dela, né? O que ela vai lá para fazer, que a única orientação que você deve dar para a testemunha é que se efetivamente ela não se lembrar ou tiver dúvida, que ela diga a verdade, falar, não me lembro, não estive presente, tenho dúvida, não me recordo, não consigo determinar se era de manhã ou de tarde, eu sei que eu passei por lá, não lembro efetivamente, faz muito tempo, a memória prega peça e eu não quero prestar uma informação que possa não ser verdade posteriormente. Até porque ela tomou o compromisso de dizer a verdade, então diga a verdade. Se não se lembra, não se lembra. Quais são os erros mais comuns na escolha de testemunhas? Um erro clássico é escolher testemunhas sem conhecimento real dos fatos. Se a testemunha não sabe como é que a dinâmica aconteceu, o que ela vai dizer no seu processo? E também o que ela vai dizer para a parte contrária. Você também vai saber o que é interessante nesse caso, e muita gente acaba não pensando. Vamos falar assim do acidente de trânsito, que é uma das polêmicas que acontecem no juizado, porque todo mundo diz que a culpa foi de um ou foi de outro, e testemunhas elas não sabem, às vezes, não tem nem carteira de trânsito, sabem nem as regras e acabam prestando depoimento errado. Então, faça um vídeo no local em 360 graus, fique ali na posição da batida e vá filmando o entorno para saber se tem pessoas próximas, porque às vezes uma pessoa vai lá, uma testemunha fala que presenciou os fatos, mas você faz algumas perguntas e ela meio que contradiz, aí você manda passar o vídeo que você estava lá no local que você fez esse 360, faça algumas vezes, não precisa fazer uma vez só não, e mostre e pergunte em que local você estava aqui nesse vídeo aqui, qual era o seu ponto de visão, onde é que você estava nesse acidente, para comprovar se ela realmente estava lá, se ela está falando a verdade, porque a ideia é você tentar também desconstituir essa testemunha. E existem testemunhas que são aquelas que a gente chama testemunha profissional, né? Basicamente, em vários processos, elas estão presentes. Tudo elas viram, tudo elas sabem, parece que é o oráculo da cidade. Então você tem que ficar atento, porque como é a sua primeira vez, você pode nem conhecer a pessoa. E, de repente, a pessoa fala tão convincente que você acredita que ela estava lá e induz o juiz em erro, e quando vê, você perdeu o processo. Então, evite escolher testemunhas sem conhecimento, e quando você tiver a oportunidade de tomar o depoimento, fazer as perguntas da testemunha, tente esclarecer se efetivamente ela estava no local. Evite também indicar testemunhas com vínculo emocional excessivo. Namorada de alguém
sua namorada, se for o caso, ou seu namorado, se você for autor ou se for réu. Pessoas que têm esse vínculo emocional excessivo aumentam, distorcem os fatos. E dependendo da situação, as duas partes, claro, vão fazer suas provas, vão apresentar seus documentos, o juiz vai ter uma base do que é o excesso ali e vai acabar desconsiderando, não vai tomar por relevante, porque dependendo da situação, se a testemunha se exaspera numa audiência, ou se tem um vínculo emocional ou afetivo excessivo, o trechinho de verdade que seria útil para o processo pode acabar sendo desconsiderado por causa desse trecho maior emocional. O juiz vai entender que a testemunha é contaminada com os fatos, que poderia acabar tendo o interesse pessoal e nem fundamentando o uso do depoimento dela na sua sentença. Evite também levar testemunhas despreparadas. O que é uma testemunha despreparada? Não avisar a testemunha que ela vai testemunhar sobre determinado fato que ela presenciou, que você viu, que você sabe que ela está ali. Por exemplo, se um acidente de trânsito aconteceu em frente a uma loja e você percebeu que tem ali vendedores na frente da loja que ficaram vendo a situação o tempo todo, informe elas que elas vão prestar esse depoimento até para não se desligar, ficar atenta que, olha, um dia eu vou ser chamado, vou ter que falar sobre isso e o que eu lembro é mais ou menos isso. E que eles têm que prestar esse testemunho, né? São auxiliares da justiça. E a testemunha despreparada, quando você leva, evitar avisar. O juiz pergunta assim, o que o senhor sabe dos fatos? Ele fala assim, eu nem sei porque eu tô aqui. Aí o juiz fala, olha, aqui é um acidente de trânsito que ocorreu no dia tal, gostaria de saber o que o senhor sabe sobre esse fato. Fala assim, eu não me recordo de nada. Pronto, o juiz vai perguntar pro autor, né? Quando é advogado, tem até um sarcasmo, mas ele vai perguntar pro autor, doutor, senhor João, o que a testemunha sabe? O que ela vai contribuir no processo? E se você também não souber, o juiz vai dispensar ela. Então, assim, foi um cartucho que você utilizou à toa, dos 3 únicos que você pode levar. E aquela coisa que já falamos no tópico anterior do excesso de testemunha desnecessária. Levar 3 pessoas para falar de 3 coisas iguais é desnecessário no seu processo. Basta uma testemunha compromissada e você já tem a força probatória. A outra testemunha compromissada poderia falar sobre outro fato. Às vezes a dinâmica aconteceu em 2 momentos distintos. Então você identifica que essa testemunha A, serve para o fato A e a testemunha B serve para o fato B. Do que fazer elas darem o mesmo depoimento, porque elas não têm o mesmo ponto de visão, elas não têm a mesma memória, elas não têm a mesma compreensão dos fatos. Às vezes uma viu, às vezes a outra chegou no local depois e você entendeu que ela também viu e ela não vai acabar contribuindo. Então o excesso de testemunhas desnecessárias pode ruir o teu processo, né? A questão toda a força que você teria com uma testemunha pode ser um pouco fragilizada com a segunda. Lembrando, a outra parte também faz perguntas para a testemunha, e isso é um risco que você não vai querer correr, acredita em mim. O que são as provas digitais? São registros eletrônicos utilizados para demonstrar os fatos. Como aquela situação do Mercado Livre que falamos numa aula anterior, todos esses registros eletrônicos você pode demonstrar. Por exemplo, você abriu uma disputa porque o seu produto que você adquiriu não chegou. E você vai ter lá a sua abertura da reclamação, o Mercado Livre tentando fazer essa mediação, vai ter o lojista dando a versão dele, tentando chegar num consenso e às vezes não dá certo. Bom, você tem um monte de registro eletrônico para demonstrar os fatos, que aconteceu a situação, você reclamou que não recebeu o seu produto, você está demonstrando que também não teve o estorno do seu valor reembolsado. Afinal, se você pagou pela mercadoria e não recebeu ela, você tem que ter o estorno, você faz essa prova. Hoje em dia é muito comum essa importância da prova digital correta. Algumas plataformas já dão um toque de verossimilhança e o juiz ele já sabe como que é o modo de agir das plataformas. O juiz ele pode, eu vou colocar o artigo aqui da Lei dos Juizados na tela para você ver nesse momento, que o juiz pode se basear a sua decisão na conveniência e experiência comum. Então ele não precisa só se basear na lei, ele pode falar, olha, eu também sou comprador do Mercado Livre, eu sei que o Mercado Livre não age assim, eu sei que ele age assado. Olha, você tinha um tempo para dizer que não recebeu, você tinha um tempo para fazer isso. Ele pode basear na experiência da regra comum, ou seja, na experiência do homem médio. Quando a gente fala o homem médio, é aquela pessoa que não é nem muito inteligente, nem muito desprovida de capacidade intelectiva. A pessoa média, o homem médio agiria assim. A gente percebe mais ou menos que é o mínimo de conduta que você deveria agir. Então, há um crescimento dessa importância dessas provas
digitais, e ainda mais na esfera do juizado, porque não é só a lei ferro e fogo. Existe a regra de experiência comum que o juiz pode decidir a sua causa. Então, se você não for coerente com as provas apresentadas, mostrar um comportamento proativo na tentativa de resolução, você pode acabar tendo um problema de não conseguir demonstrar o seu direito na justiça. A aceitação dessas provas pelo judiciário não só o print de WhatsApp, que muitas vezes não é impugnado, que as pessoas tomam por verdadeiro, ela já é uma prova aceita. E existe uma regra procedimental. Se a outra parte não impugnou, não questionou o documento que foi juntado, não é o juiz que vai fazer. Se a pessoa aceitou a prova como se ela fosse original, fosse verdadeira, então tá tudo certo. É um fato incontroverso, uma prova incontroversa. Não temos mais discussão sobre essa prova. Agora eu quero ver se a correlação dos fatos se adequa com a prova apresentada para eu dizer quem que vai ter o direito. É assim basicamente que o juiz pensa. E quais são os tipos mais comuns das provas digitais? Isso é uma coisa que está no nosso cotidiano já, que você já deve ter uma certa habilidade já em gerir esse tipo de documentação, que são as conversas em aplicativos de mensagens. Hoje em dia, qual é o brasileiro que não tem um WhatsApp instalado ou um Telegram instalado no celular? Você tem essa produção de prova que você consegue comprovar, porque afinal de contas, o telefone da parte vai aparecer na hora que você puxar ali qual que é o perfil da pessoa que você está conversando. No passado, quando as audiências eram todas presenciais, havia uma pegadinha muito grande. Se a pessoa negasse que a conversa foi com ela, que o número não era dela, nós pedimos que ela colocasse o telefone dela em cima da mesa e fazia uma chamada para aquele número. Se tocasse ali ou se a tela acendesse, mostrando o recebimento da chamada, já mostrava que a testemunha estava mentindo ou que o réu também estava tentando se esquivar, dizendo que não era ele que tinha na prova. Hoje é muito difícil você fazer isso com as audiências eletrônicas, né? As audiências virtuais hoje impossibilitam você desconstituir uma alegação presencialmente, porque era muito mais simples. Hoje é muito mais difícil. O processo, a ser bem verdade, ele às vezes parece um faz de conta. Por isso que às vezes não, você deve tomar por princípio a organização dos fatos e das provas. Você precisa ser organizado porque o juiz ele vai olhar para você como mais um número e não mais como uma pessoa no processo. Ele vai querer desenrolar aquele processo e passar para o próximo o mais rapidamente porque ele tem uma fila de processos para julgamento. Então tente colaborar sempre com a verdade, com a boa-fé e uma organização documental impecável. Então as provas aceitas digitais são as mensagens escritas, mensagens de áudio, registros de negociação, tudo isso via aplicativos digitais. Também podem ser utilizados os e-mails, né, para mostrar as contratações, as reclamações que você fez para a empresa, a confirmação de eventual acordo, se você já tinha fechado com a pessoa e a pessoa depois não quis mais dar andamento. Tem vários tipos de meios de prova digital. As fotografias e vídeos, né, que são o audiovisual, que você pode usar áudios, vídeos, fotografias, imagens. Isso serve muito, né, são muito comuns para comprovar a demonstração de danos. Os registros das situações ocorridas, né? Tudo o que aconteceu, você pode fazer hoje em dia se fala muito nas pessoas que estão fazendo um vlog da vida diária. Você pode fazer um vlog, né? Um videolog, né? Um registro em vídeo da sua saga em tentar resolver o problema. Tente, claro, não dramatizar. O juiz vai perceber quando você está exasperando, quando você está exagerando. Ele quer ver se você conseguiu resolver o problema. Você pode, por exemplo, utilizar 2 aparelhos celulares. Um para ligar para o atendimento ao consumidor de uma empresa e o outro para poder filmar a sua conversa, porque há muitas restrições, né, de privacidade e a Samsung e a Apple já não disponibilizam mais a possibilidade de gravação de conversa. A Apple, às vezes, ela consegue gravar, você tem um mecanismo que consegue gravar a sua chamada, mas tente filmar a sua chamada em vez de simplesmente jogar um arquivo lá, porque pode ter alegação de falsidade, de montagem de áudio, de tentativa de indução em erro do juiz, e esse caso acabar sendo extinto para poder verificar se aquela conversa que você juntou, ela é autêntica e legítima, e nesse caso vai precisar de perícia, então o processo já vai ser extinto no juizado e disponibilizado para as partes que litiguem lá na justiça comum. Então procure usar de uma estratégia para comprovar que você tem esse registro em áudio. Por exemplo, filmar a sua conversa, né? Você deixa o seu celular na mesa, você liga e deixa
deixa no viva voz e filma. Não tem como comprovar que houve uma manipulação, porque não vai haver um corte na imagem. Então o cinegrafista também tem que ser bom, mas você pode usar um tripé, se for o caso hoje, para parar com a imagem fixa ou estática e você sempre olhando para a câmera ou fazendo algum gesto para mostrar que a imagem não é editada. São situações de extremo, tá? Não se faz isso em todos os processos, mas quando você começa a perceber que você está com dificuldade de prova, por exemplo, você liga para o atendimento ao consumidor e pede o registro da gravação, e esse registro de gravação nunca é disponibilizado para você. Então você tem que se precaver e buscar a produção da prova por conta própria. Então você automaticamente, não vou dizer que você está autorizado a fazer a prova, mas você é uma parte hipossuficiente. A lei já diz que tem que disponibilizar a gravação da conversa para você e a empresa não disponibiliza. O que você faz? Reclama para o juiz e não dá nenhum documento de que você pediu? Você não vai ter nenhum registro. Então, faça a sua própria prova, a sua própria gravação, que ela vai ser aceita no processo. Isso em casos extremos. A comprovação das condições ou os produtos dos serviços, né? Você pode tirar foto do produto, você pode fazer um vídeo daquele guarda-roupa que a gente citou nas aulas passadas, que não foram concluídos, fazer um registro temporal, tentar mostrar ao juiz que, olha, quantos dias eu estou assim dessa forma, com um produto inacabado ou um produto defeituoso que ainda não foi trocado, fica mais fácil do juiz compreender. Ele sabe que não vai ter uma prova de que o produto foi entregue ou foi... Porque senão a empresa ela vai lá e mostra no processo. A empresa, a parte contrária, quando a prova favorece para ela, aparecem todas no processo. Quando a prova não favorece, a questão dela é uma defesa de negativa geral. Ela vai negar que tenha ocorrido, vai negar que o suporte teve falha, vai negar que houve o defeito, e aí compete a você, dentro da sua possibilidade, de fazer essa demonstração de prova. Outros documentos, né, digitais são os registros eletrônicos, como comprovantes de pagamento, os contratos eletrônicos. Quando você faz a compra de algum produto, um serviço na internet, existe o contrato, existe um registro na plataforma, existe o código de acesso que é enviado ao e-mail, tem os protocolos de atendimento e todo outro tipo de documento relacionado que você conversou com a empresa ou com o fornecedor de serviço que ficou registrado no seu computador. Esses são os registros eletrônicos. A validade jurídica dessas provas digitais, bom, depende de várias formas. Quando é na justiça comum, que é como se fosse a mesa dos adultos, a impugnação é pesada na parte das provas digitais. Já no juizado é um pouco mais amenizada essa situação. A justiça reconhece essas provas, ela não vai dizer para você que a sua prova não tem força, ela vai verificar se o réu contestou adequadamente a sua prova para afastar ela de um uso para fundamentar a sentença. Você tem que se ater na importância da autenticidade dessa prova. Se é um documento que você retirou do site eletrônico, por exemplo, um contrato do Nubank, você acessa o site, faz o download do documento, mas também disponibiliza ao juiz o link de acesso que você buscou esse documento. E ele mesmo pode, durante a sentença, na hora que estiver lendo a sua peça, clicar no link, ir para o site do Nubank e verificar, olha, realmente essa prova é compatível, é a mesma que está lá disponibilizada pela própria instituição financeira. Então eu reconheço a autenticidade dela. Claro, a outra parte pode dizer que você suprimiu uma folha, suprimiu um parágrafo, alguma outra coisa, para tentar induzir, né? Eles não estão tentando, eles estão tentando retardar o seu processo, porque se ele for extinto no juizado, a chance, matematicamente falando, de você ir para a justiça comum é bem menor, porque lá você vai ter que enfrentar a justiça gratuita, vai ter que comprovar que você tem necessidade, vão te vencer talvez pelo cansaço, porque é um processo demorado, vai ter perícias e outras coisas mais. Então, a justiça já entende que a importância da autenticidade. Então, busque, de repente, se você vai fazer uma prova de conversas telefônicas no seu celular, tente fazer, se for possível, dentro das suas condições orçamentárias, fazer uma ata notarial. Cada estado ele tem uma tabela de preço para fazer. Envolve também o número, às vezes, de folha, se o escrivão vai ter que fazer para você, ou se ele vai fazer uma ata digital, que é onde ele não precisa usar o selo público, ele usa somente a assinatura digital. Então tem diversas nuances, diversas condições. E às vezes a ata notarial ela pode ser o ponto-chave da prova processual que você precisa, porque a outra parte, para impugnar uma ata notarial, só se ela
credibilizar uma pessoa que é dotada de fé pública, que é o tabelião, né? O escrivão que redigiu a ata. E isso é muito difícil dele conseguir fazer uma demonstração de prova. Então ele vai ser acabando sendo aceita a sua prova e dada como autêntica, e a chance de comprovar o seu direito a probabilidade é muito maior. Bom, você também tem a necessidade de preservar o conteúdo digital. Ou seja, ser organizado com a pastinha do digital, que você vai centralizar todos os seus documentos lá, também é uma forma de preservar o conteúdo original. Ou seja, se você tem um print daquele anúncio que prometeu mundos e fundos num curso técnico, ou que prometeu a entrega de um produto digital que acabou não acontecendo, você tem que preservar essa prova. Quando você tirar um print, tenha a ideia de que você deve apresentar a data e hora que você tirou, porque muitas vezes não existe posteriormente, quando você entra com um processo, aquele link não está mais disponível. Então a parte vai falar que essa prova pode ter sido adulterada, que não corresponde com a realidade, mas que o produto já não é oferecido e o link já não existe mais. Então nesse caso existem algumas empresas na internet, se você pesquisar, que fazem autenticidade dizendo que no dia e na hora da consulta, aquela tela existia. E eles têm uma cadeia de certificação. Claro, é um serviço que vai te custar um valor. Ninguém disse que não pagar o processo, as custas do juizado, não quer dizer que não vá ter algumas despesas paralelas, como essa busca, né? Uma ata notarial que você mesmo tem que pagar. Você não pode cobrar isso depois, porque as despesas que você tem com a produção de prova competem somente à parte. Então, se você entende a importância e a necessidade, é você que tem que fazer essa pesquisa prévia e desembolsar alguns valores. Então, existem alguns serviços na internet disponíveis que atestam a veracidade e são amplamente aceito. Existe uma lei que agora foi publicada recente sobre, se possível eu localizar ela, eu vou estar exibindo agora nesse momento na tela, que permitem que essas empresas operem nesse sentido, que elas tenham uma cadeia certificada, que guardem a prova, daí elas serão responsáveis por guardar por determinados anos em seu banco de dados a autenticidade, ou seja, é um registro, não é como o escrivão que vai estar, mas é como se fosse um serviço semelhante. É uma empresa que não tem vínculo nenhum com as partes, que não tem interesse no desenvolvimento do processo, mas ela certifica que no dia e hora solicitado, aquele link estava disponível e dentro daquele link tinha aquele determinado conteúdo. Então ela vai tirar provas e vai colocar toda a certificação, vai ter as assinaturas digitais e tudo mais. Uma outra forma de você ter uma validade jurídica das provas digitais. Cuidados ao utilizar as provas digitais. Evitar cortar e fazer edições. O que é cortar? Suprimir alguma informação. Se você tem um e-mail e fala, olha, todo esse e-mail não tem nada a ver com o direito que eu estou falando, apenas essa parte aqui que eles confessam que houve erro de envio do produto e que irão substituir. Evite então imprimir só aquela folha específica, né? Isso é fazer um corte, não é o e-mail todo que você tem. Então você precisa juntar o e-mail inteiro. Se o e-mail deu 10 páginas, está tudo bem. Referencie para o juiz que ele vai localizar a informação correspondente na folha número 8, na folha número 5. Dentro da sua petição inicial, você pode fazer um recorte daquele trecho importante e inserir ele no documento. E referencie como se fosse uma legenda, disponível no documento de e-mail número tal, que está no evento número tal, que está na folha número tal. E assim o juiz vai poder verificar diretamente se aquele trecho corresponde com a integralidade do documento. A outra parte, geralmente, ela não vai negar e falar, até porque ela não pode alegar que a sua prova foi editada, foi adulterada, quando você disponibilizou o documento inteiro. Ela já estaria agindo com má fé, e o juiz vai perceber isso nas alegações que ela vai fazendo ao longo da sua contestação. Preserve sempre o contexto das suas conversas. Quando você inserir uma conversa, for utilizar essa via para fazer uma prova, tente colocar a conversa inteira, não colocar apenas fragmentos, um trechinho, juntar só um print de uma tela e colocar dois arquivos de áudio. Tente colocar a conversa inteira. Aí você pode pensar, poxa, mas tem muito. Bom, você tem que se precaver, você tem que juntar as suas provas, você tem que facilitar que o juiz entenda todo o contexto. Não basta você pegar uma função do WhatsApp web e falar, ou do WhatsApp normal, e falar assim, exportar conversa e vai para um arquivo de texto. Ali não tem um lastro e nenhuma verossimilhança que foi, até porque o arquivo texto que é gerado, você pode editar o conteúdo facilmente. Então, quando você for fazer esse contexto, faça todo o print da tela. Existem
dispositivos hoje que tem aqueles aplicativos de gravação de tela. Então, se você não quer fazer um monte de print, faça um vídeo da tela do seu celular. Mostre que aquela conversa é originária daquela pessoa, clique na foto da pessoa para ampliar, clique no número do telefone para poder aparecer todos os dados que constam ali que a pessoa disponibiliza no WhatsApp e depois comece a rolar a conversa de forma pausada para o juiz poder ler, ter tempo de leitura, não vá rolando a tela rapidamente, porque daí a informação pode aparecer borrada e outra coisa. Então assim, demonstre também a identificação das partes envolvidas, né? Nessa parte do WhatsApp você pode mostrar que o seu telefone é o seu telefone, vai ter ali o seu contato, a sua foto, os seus dados, a foto e os dados da outra parte e toda a conversa que vocês tiveram. Alguns aplicativos eles exigem alguma menção que você faça, uma configuração para poder, quando você clicar em áudio, o áudio ser ouvido na tela, né? Você aumenta o volume e está gravando a sua tela com áudio e vídeo. Tente sempre, né, manter os arquivos o mais originais possíveis, sem editar, sem fazer cortes, mostrando todo o teor, porque depois que você tem o seu documento, você fala, olha, eu fiz um vídeo de 1 hora, mas excelência, você encontra o que eu quero dizer aqui, ó, no minuto 25 e 32. O juiz ele vai dar um pulo daquela parte que de todo o contexto, ele vai assistir posteriormente, sim ou não, se for necessário para provar, mas ele vai focar naquele minuto e segundo que você disponibilizou um e-mail de 50 páginas, ele vai focar na página que você indicou na petição. Então seja preciso, mantenha os arquivos originais, apresente todos eles em juízo para que ele possa analisar adequadamente o seu caso. Como você vai fazer a apresentação das provas digitais no processo? Bom, você pode fazer uma impressão ou anexação digital. A impressão não é recomendada mais hoje em dia. Tente usar sempre o anexo digital que você pode hoje, ao invés de imprimir, né, em arquivo para sair na impressora, você imprime em PDF, salva o arquivo em PDF. Você mantém a originalidade, a legibilidade e o arquivo fica com um tamanho menor também. Faça uma organização cronológica, todos os arquivos que você tiver, se você tiver 10 e-mails, coloque os e-mails de acordo com a cronologia dos fatos. Se você mandou e-mail no dia 5, se você mandou e-mail no dia 10, no dia 11, no dia 13, coloque eles em ordem cronológica para o juiz entender o contexto da conversa, porque a conversa ela é uma evolução, ela não pode começar no fim, passar para o meio, ir para o começo e depois voltar para o fim. Isso não faz sentido no processo e também não é o dever de boa-fé processual da parte que traz a prova no processo. Faça também a identificação clara do conteúdo, como eu expliquei anteriormente. Se você tem um vídeo de 1 hora, aponte ao juiz quais são os minutos que ele deve se ater. Se dentro do vídeo existem 5 pontos importantes, indique quais são aqueles minutos e segundos que ele deve se ater mais, fale sobre a relevância dessa pontuação que você está fazendo e coloque também qual é o contexto, qual que é o motivo de você estar mencionando aquele minuto e segundo para que ele se atenha ao seu processo. Faça também, né, essa identificação que a prova demonstra, nomenclatura dos arquivos. Coloque o arquivo vídeo do dia do acidente e nomeie ele como vídeo do dia do acidente depois para o juiz entender que é ali naquele arquivo que está o acidente em si. Se você tem uma câmera veicular, coloque a sua câmera. Nesse caso da câmera digital, você não vai colocar todo o percurso desde que você sai de casa para dizer que não houve uma edição. Você pode fazer um corte, sim, nesse caso, porque estas câmeras elas mostram hora, localização GPS e o dia que elas estão gravando. Então fica fácil mostrar, porque depois que tá aquele corte que você, olha, vou começar aqui às 8 horas da manhã, o acidente foi 8h10, vou começar às 8. Das 8 até às 8h10 vai transcorrer exatamente 10 minutos, então dá para perceber que não tem edição. O relógio, a cronologia ali, a extensão dos segundos vai estar sendo demonstrada, então é muito difícil a pessoa alegar que houve uma adulteração e que não ocorreu. Então é muito importante sempre colocar a prova como anexo digital em virtude dos processos eletrônicos, por mais que tenha ou não audiência presencial, o processo em si é eletrônico, não se fala mais em papel na justiça. Claro, você pode levar na sua distribuição do processo original as suas impressões, né, um monte de papéis que o servidor vai digitalizar tudo e colocar para dentro do processo. Mas se você já tem esse documento organizado, tudo dentro de um PDF, você pode levar ele no seu celular
encaminhar para o WhatsApp do servidor, não, do WhatsApp da serventia, né, do cartório, ou você pode mandar, se ele pedir, olha, encaminhe todos os documentos para o e-mail do cartório, você faz um anexo, envia tudo lá, que é melhor do que você imprimir e sair levando documentos por aí, que às vezes pode o juiz te intimar para poder apresentar um documento legível, porque na hora da impressão não ficou muito boa, e aí a digitalização acaba perdendo um pouco dessa qualidade também. Provas digitais em audiência. Muito importante que quando você quer a confirmação da parte contrária, ou você quer que a testemunha veja o documento para confirmar ou negar algum ponto que você queira esclarecer, existe a possibilidade de você fazer a exibição desse documento durante a audiência. E como que funciona isso, né? Você pode apresentar documentos de áudio, vídeos, você pode mostrar isso em audiência. Você deve pedir ao juiz, né, que ele vai pedir ao assessor da audiência para que faça a exibição na tela. Então, nesse ponto é muito importante. Não vá achando que você vai colocar aquele vídeo de 1 hora para passar durante 1 hora que vai atrasar a pauta do juiz, o juiz vai acabar ficando um pouco impaciente, acabando redesignando essa audiência, né? Vai marcar uma pauta mais extensa para poder só passar esse vídeo. Indique, olha, excelência, abra o vídeo do evento 1.10. Esse vídeo ele tem 1 hora, mas eu quero que você coloque o cursor no minuto 25 e 32. E o servidor vai lá e vai posicionar, e aí você vai pedir para o juiz, né, se você não estiver fazendo as perguntas diretamente para a testemunha ou para a parte contrária, para que ele veja e confirme se foi assim que aconteceu a dinâmica do acidente. E aí vai transcorrer ali 2, 3 minutos, já é suficiente. Você não precisa passar o vídeo inteiro para chegar no contexto todo do trânsito. Não precisa, você pode pedir a exibição também de áudios, confirmar se, olha, o senhor confirma que você fez uma proposta de pagamento parcelado e automaticamente, ou de repente você enviou um áudio dizendo que reconhece a dívida, até porque você, quando vai na audiência de instrução e tem conhecimento da defesa, se a pessoa está negando que te deve, você deve apresentar os documentos e pedir para ela verificar, ver, né, durante a audiência, e se ela confirma a existência daquele documento. E aí você consegue desmontar toda a contestação que foi feita com base no depoimento da parte. E o juiz vai perceber que a voz do áudio é a mesma voz da pessoa que está ali na audiência naquele dia, salvo raras exceções que a voz possa ser diferente e o juiz possa entender que é uma complexidade material e extinguir para fazer uma perícia. Aí o seu processo vai para a justiça comum. E a importância, né, da clareza e qualidade do material é que nas transmissões de vídeo, nas transmissões eletrônicas das audiências, há uma perda de qualidade. Nem todo mundo tem um equipamento digital muito bom, Full HD ou 4K que vai permitir uma conexão. Às vezes a internet ela não consegue fazer download do streaming, né? O download correto das imagens para mostrar tudo bem nítido e bem claro, e isso é a importância de você ter um documento bem legível para poder ser apresentado numa audiência, porque a outra parte pode simplesmente dizer assim, não estou conseguindo enxergar, e o juiz acaba redesignando a audiência para não prejudicar a produção da prova da parte, para fazer presencial, para poder fazer essa exibição do documento presencialmente. Então tenha em mente que a clareza e a qualidade do material que você coloca no processo é muito bom. Então assim, ao invés de imprimir um e-mail para levar na secretaria para fazer a sua reclamação, o seu pedido inicial, você pode simplesmente enviar em PDF, que já está bem legível e não vai perder qualidade. Vai ser possível exibir em audiência se for necessário, com a clareza e a qualidade que é exigido no ato. A relação entre a provas digitais e testemunhas, você pode simplesmente colocar um vídeo na tela, tão somente para a testemunha comprovar que realmente ela estava no dia do acidente, que ela presenciou que foi aquela batida mesmo. Por exemplo, às vezes a pessoa aumenta o dano, a extensão do dano. Fala, olha, bateu na minha traseira, mas correu pela lateral, que eu não consegui nem sair pela porta, e junta a prova de que a porta estava danificada, mas você suspeita que aquilo era uma coisa anterior. Então você tem o seu documento de prova digital e que você tirou, fez um vídeo, mostrou, e aí você mostra também para a testemunha, pede para ela confirmar se a dinâmica do acidente, quando bateu, o que ela presenciou, o que ela viu, foi só a batida na traseira, ou se ela pôde perceber, se ela compareceu ali no local para ver os danos, porque situações assim geralmente sempre tem muitos curiosos, se ela viu se o acidente chegou àquele ponto de danificar uma porta ou quebrar um vidro dianteiro,
com o suposto deslocamento de ar que a pessoa está tentando vincular, né, para acabar consertando o vidro que já estava quebrado. Então você pode tentar fazer essa confirmação dos fatos por diferentes meios. Pode pedir, né, para a testemunha sempre confirmar se, olha, foi isso aqui exatamente o que você viu? O dano foi esse aqui? Teve algum dano a mais? Você chegou a perceber alguma outra coisa? Isso vai fortalecer a sua narrativa processual. Vai mostrar para o juiz que, olha, me desculpe, mas a outra parte está aumentando os fatos. Não é bem isso que as minhas provas que eu trouxe e as testemunhas presenciaram verificaram nessa situação. Quais são os erros mais comuns na utilização das provas digitais? Bom, prints incompletos. Isso é uma coisa mais clássica que você vai ver num processo. A pessoa junta uma tela de WhatsApp, uma fotinho apenas, e acha que já é um documento que prova tudo. Bom, como nós falamos nas aulas anteriores, o processo, na sua cabeça, do seu ponto de vista, ele é muito claro, você vivenciou os fatos, mas você tem que entender que você está apresentando as suas provas e documentos para outra pessoa. No caso, você está apresentando para o juiz que vai julgar, e do outro lado você tem o réu que não quer que você ganhe o processo. Então ele vai usar todas as argumentações que ele tiver para desconstituir a validade da sua prova, descredibilizar a sua narrativa processual para extinguir o seu processo, ou para que você perca ele com uma improcedência. Então é muito importante que você apresente as provas completas, né? Evite juntar ao processo prints incompletos, evite cortar trechos importantes das conversas, né? Juntar só um quadradinho da conversa em que a pessoa fala uma coisa e que talvez lá na frente foi dito ao contrário, perdeu aquele contexto da conversa. Evite esses erros simples, sabe? De apresentar arquivo ilegível, de juntar provas sem relação do caso. Isso tudo atrasa a compreensão do juiz do seu processo e atrasa uma solução definitiva. Como já falamos nas outras aulas, o juiz pode achar que o processo não está maduro e oportunizar que as partes façam novas provas em audiência. Busque sempre também a estratégia na escolha de suas provas, né? Priorize a qualidade e a relevância. Primeiro, por qualidade, a prova é incontestável. Se você tem um vídeo que demonstra a situação, você tem uma câmera de trânsito veicular que mostra que a pessoa, naquele momento, você estava trafegando num sinal verde e um carro entrou na sua frente e você acabou batendo nele, bom, a tua prova ela tem uma qualidade e relevância muito importante para o processo. Evite o excesso, né, de material irrelevante. Não é quantidade que vai ganhar o processo, é qualidade, é o que você consegue comprovar que mostra o teu processo. Não basta você juntar todos os documentos relacionados em uma relação jurídica que, às vezes, não é toda a relação jurídica que precisa ser provada, é só uma falha na prestação do serviço. Relacione cada prova com um fato específico. Então, se você fez um parágrafo afirmativo, que você está dizendo que determinada situação aconteceu, aí sim você tem que juntar uma prova para confirmar isso. Se o parágrafo seguinte você está reafirmando ou dando outro contexto ou trazendo uma narrativa constante, mas que é vinculada ao mesmo documento, você não precisa juntar outro documento. Aquele documento já basta para o processo. E o papel da boa-fé na produção de provas, a consequência da manipulação de provas, né, a adulteração documental, é o juiz poder mandar o seu processo para a delegacia da Polícia Civil, né, e abrir um processo contra você. E, infelizmente, isso acontece, tá? Tem que ter muita inteligência no uso da prova, né, e boa fé para você evitar que a outra parte alegue uma adulteração e realmente o juiz acabe acatando. Você tem responsabilidade legal de levar os documentos que procedam com a verdade, não documentos produzidos, documentos editados, documentos que alterem a versão, que podem ser facilmente contrapostos pela parte contrária. E esse papel da boa fé na produção das provas vai te trazer credibilidade perante o juiz. A credibilidade nada mais é do que um olhar mais positivo do seu direito. Não é um tendenciar o juiz que julgue a seu favor. No fundo pode até ser isso, mas é como a gente fala sobre a persuasão racional do juiz. Nós temos que persuadir o juiz de que você tem o direito, de que as suas provas são melhores, de que aquela situação realmente aconteceu. Isso é persuadir racionalmente o juiz. O juiz vai olhar e vai falar: a narrativa está coerente com as provas, não há desconstituição delas pela defesa e eu dou ganho de causa para o autor. Isso é uma credibilidade perante o juiz. O sucesso na persuasão racional para ter uma decisão. Encerramos aqui essa relação entre testemunhas e provas digitais. Agradeço pela sua paciência. Você é praticamente um herói ou heroína por estar assistindo a esse curso, porque
Por enquanto estamos na parte da teoria e ele é muito importante, essa teoria, porque é uma teoria prática de experiências que acontecem no juizado. São coisas que você vai evitar erros no futuro que vão te atrasar a vida ou que vão te causar prejuízos, porque dependendo da situação, você buscou muitas certidões, fez atas notariais e o teu processo foi extinto e você ainda gastou um dinheiro a mais que você buscava reaver num processo. Se houver alguma dúvida, deixe nesta seção dos comentários que eu vou responder o mais brevemente possível, de preferência no dia seguinte. Meu muito obrigado e até a próxima aula.